de cada um de nós. Eu espero que todo mundo abra no texto proposto. Deixa eu abrir aqui o meu preview, que é em Mateus 16, de 13 a 20, e o tema é a importância de saber o que o povo pensa sobre Jesus. A importância de saber o que o povo pensa sobre Jesus. Quem quiser sair daqui da janelinha e vir para a plataforma do YouTube vai ver tudo. Já disse, não vou avisar mais, tá bom? Beijinhos aqui no Instagram, não é o Instagram, e aí você vem para cá, tá bom? A importância de saber o que o povo pensa sobre Jesus. Fundamental saber, abrir os ouvidos. Não é só o que você diz sobre Jesus. Olha, parou de novo aqui. Mas agora deixa para lá, né? Eu não sei se é o Instagram que está fazendo alguma mucretagem aqui com a gente, mas deixa para lá. Pelo menos o som eles estão ouvindo. Mas olha aí, é importante, além da gente ter certeza do que a gente tem sobre Jesus, mesmo que a gente tenha as nossas melhores certezas, é fundamental a gente saber o que está acontecendo, como é que as pessoas estão entendendo, como é que elas estão interpretando. Isso é de natureza essencial, discernir como as pessoas interpretam Jesus e como elas ouvem, como elas veem, o que fica, o que elas entendem, a partir de que premissas, de que pressupostos, de que condicionamentos culturais elas veem Jesus. Porque Jesus, muito poucas vezes, é visto. E visto como quem ele de fato é, ele mesmo diz que é uma revelação do Pai, porque não está escancarado aos sentidos de todos. Não está. É por isso que depois que dizem o que o povo pensava sobre quem ele era, ele pergunta aos discípulos: e vós? Tem uma diferença entre o povo e o e vós. O povo é opinião pública, é pesquisa de opinião, é vox populi, que não é vox dei, como já se proclamou muito esse ditado, que veio lá de trás, de tempos imemoriais, onde o latim prevalecia. Vox populi, vox dei, a voz do vox dei, a voz do povo é a voz de Deus. Absolutamente equivocado. Só no culto à democracia é que a voz do povo é a voz de Deus. Porque, frequentemente, a voz do povo escolhe tudo quanto Deus não escolheria. A voz do povo escolheu Hitler. A voz do povo gritou nas ruas de Roma pela tirania proposta por César, quando ele derrubou praticamente o Senado, a República, manteve só como alegoria, mas quem passou a ser ditador absoluto era ele. A voz do povo frequentemente se impressiona com pão e circo, ou com as propostas das causas banais que são propostas a ele. O povo se empolga com uma facilidade extraordinária. Agora, Jesus pergunta e diferencia o povo de vós. Quem são vós? Aqueles que estavam andando com ele, aprendendo com ele, para quem ele ensinava o evangelho, para quem ele evangelizava o reino de Deus, para quem ele dizia coisas
mais profundas, para quem ele fazia questão de dar os fundamentos da compreensão, do entendimento, da hermenêutica da compreensão das coisas que ele dizia, fazia, ensinava, encarnava e mostrava. Esses são os vós. Esses é que podem, quem sabe, receber a revelação de quem Jesus é. Porque nem para esses vós está garantido. Ele perguntou, e vós? Mas só um falou alto, pelo menos foi Pedro. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivente. E Jesus disse, olha, isso aí não é para qualquer um. Bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi carne, não foi cérebro, não foi neurônio, não foi QI, não foi QE, não foi cultura, não foi academia, não foi mesmo nada disso que te revelou essas coisas. Mas foi meu Pai que está nos céus que falou contigo isto aí. Meu Pai. Então, isso não acontece e não dá em poste de ferro. É revelação divina. Por isso é que ele pergunta o que o povo está pensando. Porque, naturalmente, o povo não tem essa compreensão, a menos que receba uma revelação. Mesmo a pregação de quem é Jesus não pode prescindir da revelação do Pai no coração de quem está ouvindo. Por isso se diz tanto, e abriu-lhes Deus o coração para entenderem. Deu a eles Deus entendimento para compreenderem. Concedeu-lhes Deus arrependimento para crerem. Essas afirmações que superabundam no livro de Atos, nas narrativas de Paulo e Barnabé, especialmente pregando pelo mundo afora, ou na carta de Paulo a Timóteo, ou em outros lugares onde se deixa bem claro que não basta nem só pregar, tem que haver essa luz iluminando no mais particular do ser, para que a pessoa entenda de fato quem Jesus é. Do contrário, é absurdo imaginar que Jesus seja o Filho de Deus. Ou você tem que estar convencido por uma revelação divina, ou você tem que ser um fanático, patético, que acredita em tudo. Porque é muito difícil chegar para um outro ser humano e dizer, está vendo aquele cara ali? Ele é Deus, porque dizer que era filho de Deus em Israel equivalia a dizer que era o próprio Deus. Não um filho de Deus, mas o Filho de Deus. Aquele que era a essência com Deus, que era a expressão do ser de Deus, era inadmissível para qualquer um nos dias de Jesus entre os judeus. De modo que era uma raridade. O Nicodemos, quando foi ter com Jesus, segundo João 3, disse, sabemos que tu és vindo da parte de Deus. Não disse que ele era Deus, considerou um profeta. Veio da parte de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. É o máximo que se consegue chegar. Ou então uma revelação, como aconteceu com o centurião romano, que, ao vê-lo morrendo na cruz, cheio de amor, perdoando todo mundo, e no final dizendo, está tudo pago, a culpa está paga, Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito, e o homem vendo a terra tremer, o sol escurecer, as nuvens baixarem, a atmosfera ficar negra, ficou trevas às 3 da tarde. Aí ele gritou, verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. Mas é revelação de Deus. Sozinho, a gente não chega aí. Nem quando a gente diz que crê, que foi batizado,
que frequenta a igreja, que dá o dízimo, a maioria não crê para valer. Porque quem entende crer para valer, perde o medo, perde a culpa, anda em paz, não tem medo de morrer, vai ficando livre das fobias variadas da insegurança, vai progredindo no seu desenvolvimento em fé, vai cada vez se tornando uma pessoa mais sentada no colo de Deus, absolutamente tranquila e possuída pela paz de Deus, que excede a todo entendimento, ou seja, é uma paz para além da justificação circunstancial. Isso aí é milagre puro, é instilação do Espírito de Deus, é revelação do Pai. Sem isso, a gente, no máximo, tem teologias, opiniões, debates, trocas de informação. Eu conheço teólogos que são capazes de sair te citando o nome dos melhores e maiores pensadores da história da igreja ou da filosofia acerca de Deus, mas eles próprios nunca conheceram, não têm nenhuma experiência com Jesus, não têm o coração alimentado por fé, não tiveram a experiência de serem regenerados pela semente eterna, que só acontece quando a gente abre um coração cheio do humus do Espírito Santo para engravidar-se da semente do Evangelho, conforme Jesus. Sem esse milagre no coração, não há essa germinação, não há esse gene, esse DNA não vinga, essa gravidez não acontece e esse parto não aparece. Ele tem que ser uma revelação de Deus. Mas Jesus, sabendo absolutamente disso, mostra aos seus discípulos a diferença entre olhar para ele com a revelação do Pai, fazendo parte do vós, que é essa comunidade de fé, é o vós, em contraposição à multidão, aos milhões de eles, curiosos, carentes, simples, simplistas, ingênuos, altamente manipuláveis, impressionáveis e que se engravidavam pelo ouvido, pariam pela insistência e pela repetição das mesmas coisas, acabavam dizendo que era aquilo que pensavam e que criam, embora não tivessem base para nada, nem revelação e nem formação e nem inspiração pessoal, nada. São os que vivem do que os outros dizem. E aí cabe tudo, cabe superstição, cabe doutrina estranha, cabe fake news, cabe a interpretação de Jesus a partir dos traumas pessoais. Eu encontro muita gente que olha para Jesus a partir dos seus traumas. Como eu já tive, por exemplo, no tempo que eu era pastor em Manaus, eu me lembro muito bem da situação em que tinha um rapaz, especialmente, que era absolutamente gay. E aquele gay com todos os trejeitos de efeminamento, magrinho, magrinho, com o ânus já todo destruído de hemorroidas para todo lado. E ele tinha cara de uma pessoa de uns 24 anos, mas ele era bem mais velho, seco, com o rosto chupado. Ele ia todo dia no meu escritório da Vindi, em Manaus, na década de 70. E chorava e me dizia: pastorzinho, por que eu não consigo? Eu me ajoelho para falar com Jesus, aí parece que ele vem por trás e se introduz em mim, e ao invés de eu orar, eu tenho prazer sexual.
eu sou um pervertido, eu peco contra Deus, o Espírito de Deus, e eu não quero isso, eu não quero. O que eu faço? E eu dizia para ele, olha, meu filho, quando você ora em pé, você fica assim? Não, só quando eu fico de quatro. Então, por favor, não fica mais de quatro. Porque Jesus não entende genuflexão, que é se curvar diante dele. Você pode fazer deitado, em pé, nadando, andando, pulando, jogando. É uma atitude, é na mente, é no coração, não é uma posição fixa. Não é uma posição do yoga de Deus, não. Você faz no caminho, você faz em todo lugar, até de joelhos. Mas não é condição sine qua non para nada, tire isso da mente. Mas ele ficava, ele via todo mundo ajoelhando, ele queria, até que ele entendeu que ele era traumatizado demais. E o trauma dele, eu vinha descobrir, é porque enquanto ele se oferecia, e ele tinha uma família evangélica, no passado, na infância dele, que batia nele, enquanto tinha alguém atrás dele, com uma frequência regular, porque ele era viciado, ele ficava dizendo perdão, Jesus, perdão, Jesus, perdão, Jesus, e o cara carcando ele lá. Aí a introjeção da culpa foi imediata. Quando ele se converteu, o perdão Jesus, e ele continuava fazendo a mesma coisa, se transformou em algo que deu um passo para além de repugnância pessoal dentro dele, que era agora ele ter ejaculação no ato de estar se entregando. Falei, então pronto, para, meu filho, para. Depois de meses ele já não vinha mais. Eu falei, e você, como é que tá? Não, passou. Cada vez eu agora oro andando, oro deitado, oro fazendo outras coisas e, graças a Deus, eu já nem penso mais, porque o olhar dele estava condicionado. Aí Jesus pergunta aqui, tem gente que tem o olhar condicionado, traumatizado. Como eu vejo muita gente com trauma de pai, de mãe, no meio católico tem gente com trauma de mãe que fica com angústia quando pensa em Maria, porque a mãe é tão horrível. Ou no meio especialmente protestante e evangélico, tem gente que teve pais pavorosos, aí não consegue chamar Deus de pai, porque parece que está falando com aquele bicho. E você explica, mas tem gente que não quer nem parar de ter o trauma, porque não consegue parar de ter raiva daquilo ali, raiva inconsciente. Por fora eles dizem que já perdoaram, mas a prova de que não está resolvido, portanto não houve perdão, o perdão apaga tudo isso. E o perdão também vai desemocionalizando a gente da marca traumática. E aí a gente pode chamar Deus de paizinho, de Abba, sabendo que é outro pai, não é aquele. É o pai de Jesus, é o pai das luzes, é o pai do bem. Mas o trauma, a impressão, o condicionante é muito forte. Sem falar no lugar onde a gente cresce, o pessoal falando, como vocês. Tem gente que chega aqui e me diz que levou meses para admitir que cria no que eu dizia, porque se sentiam pecando contra a sua herança cultural, contra a catequese, contra a quantidade enorme de coisas que ouviu a vida inteira. E Jesus sabe disso, que uma coisa é a compreensão que vem da revelação do Pai, da inspiração da Escritura com a revelação do Pai, ou com a palavra anunciada de Jesus, coerente com o Espírito de Jesus e do Evangelho, que se faz acompanhar pela inspiração e pela revelação do Espírito de Deus no nosso coração. Jesus sabe que é assim que acontece quando acontece. E sabe que tem uma multidão falando nele, conversando sobre ele, comentando a respeito dele o dia inteiro, que parece até que preferem a ele ou entenderam alguma coisa, mas não entenderam ainda nada, como é o nosso caso hoje em dia.
A gente ouve falar do crescimento dos evangelhos. Na realidade, o nome é inchaço, não é crescimento. Tem até grupos de traficantes que matam, que degolam, que roubam e que se auto-intitulam Israel de Deus. São filhos e netos de crentes. E que acabaram dizendo, bom, para os cultos de outras naturezas nós não iremos. Minha mãe, minha avó, meu pai, meus irmãos são todos daqui. Então, que se dane os que dizem que nós somos do diabo, que a gente vai afirmar para o mundo inteiro, com tudo que a gente faz, que nós somos de Deus, matando, roubando, nós somos do Velho Testamento. E Jesus nos compreende, nós somos Sansão, Jefité, nós somos os juízes matadores, somos os Davis de hoje, vamos matar os filisteus, e eles vão para o Velho Testamento e usam o nome de Jesus como cereja desse bolo de caca de violência que é praticado. Está aqui entre nós, sempre esteve. O Ocidente da Terra é cristão. E as pesquisas dizem que o cristianismo ainda é, por pouco, mas ainda é a maior religião da Terra. Está pau a pau ali com o crescimento do islamismo. Mas esses cristãos, que são a maioria, não sabem quem é Jesus também. Eles só nasceram na cultura. Assim como se eu tivesse nascido numa cultura islâmica, na melhor das hipóteses, se eu não tivesse ouvido e aprendido e crido no Evangelho, que me fosse ensinado limpa e claramente, na melhor das hipóteses, eu ia dizer para todo mundo que Jesus era legal, porque o Alcorão, se lido de ponta a ponta, sem preconceito, Jesus é mencionado várias vezes, 14 ou 17 vezes, de maneira mais do que positiva, superior a Maomé. Na volta, quem vai voltar é Jesus com Maomé, mas é Jesus, é a volta de Jesus no Alcorão. Era o melhor que eu conseguiria atingir. Mas eu iria estar lá, talvez orando 5 vezes por dia, casado já desde 13 anos com a mulher que foi indicada pelos meus pais, no acordo que fizeram, e tudo mais. Talvez eu me tornasse um ser humano generoso, como eu tenho amigos, como Issa, que é do Islã, mas adotou uma espiritualidade do amor. Ele começou a conviver comigo há 13 anos, e há um tempo ele diz, não, nem mais do Islã, eu digo que eu sou do Islã para não criar problema cultural, mas dentro de mim eu te digo que eu sou alguém que crê como você, eu adotei a tua espiritualidade para ser minha. Em você eu só vejo amor, e trato, e decência, e carinho, acolhimento. Eu nunca vi você discutindo, nem tentando provar que você está certo contra o equívoco de ninguém. E essa tua atitude é que foi me mexendo, como mexeu com a minha casa inteira. Todo mundo lá em casa agora é assim, e não tivemos que fazer esforço nenhum. Como eu vejo também na casa de amigos judeus, a mesma atitude, você vai vendo o cara aí mudando. Tem uns até que dizem, escuta, Caio, até onde esse teu amor vai, hein? Porque eles gostariam que eu ficasse com raiva de certas pessoas, que já me passaram a perna lá mesmo em Israel, isso e aquilo. Eu digo, não, coitado, foi um problema, perdoa ele, vamos em frente, é uma gente boa, só estava numa dificuldade enorme, aconteceu com ele, podia ter acontecido contigo, vamos em frente. E aí eles falam isso, até onde vai esse teu amor? Porque é difícil de entender, a menos que alguma coisa tenha nos engravidado. E aí Jesus diz aqui, olha, em Mateus 16, verso 13, indo Jesus para as bandas de Cesaré de Filipe, lá para o extremo norte, no sopé do Monte Hermon, perguntou ele, no caminho para Cesaré de Filipe, para o Monte Hermon, aos seus discípulos, quem diz o povo ser o Filho do Homem?
Era uma pergunta que os discípulos entendiam que era referente a ele, porque ele próprio se tratava como o Filho do Homem, que era a designação desde o livro de Daniel dada ao Messias, o Filho do Homem. Quem diz? Aí os discípulos disseram, e eles responderam, uns dizem João Batista, que tu és João Batista. Vocês são primos, viveram juntos. João Batista foi decapitado há alguns meses, mas eles dizem que o espírito de João veio sobre ti, conquanto João nunca tenha feito nenhum milagre, mas eles acham que a presença do espírito de João potencializou você. Tinha um grupo que fazia essa interpretação da transmigração da alma de João para Jesus. É uma doutrina, e que a gente não pode chamar de espírita kardecista. Ela parece mais com as doutrinas hindus, e ainda com uma performance diferente, porque sai de alguém que acabou de morrer e entra em alguém que já está vivo praticamente com a mesma idade. Era isso que tinha gente ali, entre o povo, pensando. E como eles respeitavam João Batista, agora respeitavam Jesus, mas pensavam que era assim, era uma fusão, que Jesus estava também possuído de João Batista. Olha só que coisa interessante. E como parece elegante, mas desfigura Jesus completamente. Outros dizem que tu és Elias. Elias. E aí você fica olhando a comparação entre Jesus e Elias, não tem nada a ver, não é? João Batista até parecia um pouco mais com Elias, andava com peles de camelo, nos desertos, ermitão, esquisitão, idiosincrático, antissocial, tudo isso que Elias também era. João gritava raça de víboras, mas não sabia fazer descer fogo do céu, não fazia. Elias chamava de tudo e fazia descer fogo do céu e depois pegava a espada e ainda cortava a cabeça dos 700 profetas de Baal, lá às margens do rio do Sopé, do Monte Carmelo, e um rio onde eu já estive muitas vezes para falar sobre esse assunto. Mas olha só, eles atribuíam a Jesus essa expectativa de que ele chegaria a hora em que ele mandaria o fogo descer e a queimar, torrar todo mundo que não prestasse, degolar, levar lá para as margens do qualquer que fosse o riacho, degolar aquele monte de hipócritas mentirosos. Eles imaginavam que aquela só era a introdução, mas que o fechamento de Jesus, a coroação, seria como João Batista, convocar Israel todo, todas as religiões, todas as seitas, esmagar tudo e dizer, olha, agora é no cacete, é na espada de dois gumes que vocês vão aprender quem sou eu e quem é Deus, e vocês vão escolher a quem servir. Quem teve um rasgo de João Batista entre os discípulos de Jesus foi João, com Tiago entre os samaritanos, que perguntou a Jesus, zangado com Jesus, sem querer dizer que era com Jesus, porque Jesus não quis ficar no lugar que eles prepararam para Jesus estar, e aí disseram, tu queres que nós façamos descer fogo dos céus para os consumir? Como se fossem Elias da hora. E Jesus disse, vocês não sabem nem de que espíritos são, nem a quem que vocês de fato estão seguindo. Vocês não me entenderam até hoje. A gente está andando na direção da minha cruz, de Jerusalém, eu não vou mais voltar de lá. E vocês ainda estão pensando em fazer descer fogo do céu? Vocês não entenderam ainda que eu não vim para ser servido, mas para servir e dar a minha vida em favor de muitos? Vocês não entenderam nada, vocês não sabem qual é o meu espírito, por isso vocês não têm. O meu espírito
espírito na mente, na atitude, na interpretação de vocês. Havia aqueles que diziam que era Elias que estava ali, e ainda outros que era Jeremias, provavelmente por causa das rejeições que Jesus sofria, porque Jeremias nunca foi um profeta de milagres. Ele foi um homem de dores e que soube o que era padecer, que foi tratado como traidor, porque ele dizia que aquele povo não iria se converter e o juízo de Deus viria através de Nabucodonosor, dos babilônios, que a cidade e o templo seriam destruídos, que toda aquela elite acabaria, os seus falsos profetas, que os homens iriam ser levados escravos, os jovens iriam virar eunucos e as mulheres seriam estupradas e serviriam de concubinas aos sacerdotes dos babilônios, e que aquela terra toda ia virar um monte de ruínas e de cinzas. E porque Jeremias dizia isso, ele foi jogado em poços cheios de lama, deixado dias, depois puxado, escondido, teve que fugir, ir para o deserto da Judéia, para regiões de Engedi, para não ser preso, porque diziam que ele era um espião, que ele era um cara mau, que ele estava trabalhando, para... Tem uma bateria aqui acabando, deixa eu ver qual é. Essa aqui, ó, desculpem. Que tinha... É a do computador de lá, mas deixa para lá, é do meu visor, depois eu vejo no intervalo. Então, Jeremias foi visto como esse indivíduo. Jesus também foi visto assim, como quem se opunha, como quem era do contra, como quem dizia, olha, aqui não vai ficar pedra sobre pedra, vocês estão invocando juízo, vocês são uma geração adúltera e perversa, o juízo de Deus vem sobre vocês, Sodoma e Gomorra está em situação muito melhor, Tiro e Sidom estão em situação escatológica diante de Deus muito melhor, e um monte de outras cidades e lugares que vocês acham que são amaldiçoados estão na frente de vocês, porque eles não sabiam de nada, eles eram ignorantes, mas vocês receberam um testemunho da palavra e continuam duros, enrijecidos, empedernidos. Então, talvez eles associassem João Batista a Jeremias por causa disso, por causa das dores de Jesus, dos suspiros de Jesus, das aflições de Jesus. Era óbvio que Jesus andava entre eles, entre alegrias e tristezas. As alegrias de ver aqueles que criam, entre os simples, até entre todos os marginalizados, e ver a dureza do coração dos que tinham Bíblia na mão, mas não compreendiam nada. Quem dizem as multidões que eu sou? Aí outros dizem que tu és Elias, Jeremias ou qualquer um outro dos profetas. Eles te têm nessa condição de profeta. E Jesus diz, e vós? Porque tem que haver uma diferença entre a multidão, entre Vox Populi e Vox Dei. Porque por essa voz do povo, você não ouve a voz de Deus. Você só ouve a voz de Deus por revelação do Espírito Santo no seu coração. Então Pedro, tomando a palavra, disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivente. E Jesus disse, agora sim, bem-aventurado tu és, porque não foi carne, não foi sangue, não foi cerebração, catequese, teologia, doutrinação, confissões de fé, credos ou academia que te revelaram esta coisa. Nem tampouco uma elucubração filosófica, mas veio do meu Pai que está nos céus, para o teu coração. Porque é um absurdo olhar para um homem
que tem cara de homem dizer que ele é Deus. Se Deus não trouxer isso como revelação, é digno de internação. É impossível crer que Deus habita um ser humano em sua plenitude, a menos que seja revelação de Deus.